navegantes da internet, olá, como vocês, tudo bem? Hoje eu vim falar um pouquinho pra vocês sobre um tema filosófico, um tema muito antigo e um tema muito recorrente na nossa cultura, o mito da caverna, de Platão. A parábola, mito ou alegoria da caverna aparece primeiramente no livro A República, de Platão. Platão, filósofo grego lá da Antiguidade Clássica, foi aprendiz de Sócrates e é um dos primeiros filósofos de que se tem registro escrito. Neste mito da caverna, Platão vai contar a história de uma população que vive presa dentro de uma caverna. E tudo que essa população vê são as sombras das coisas que existem. A população que Platão descreve vive acorrentada, olhando para o fundo da caverna. No fundo da caverna são projetadas as sombras de objetos, de coisas, de pessoas. E lá de fora da caverna, essas pessoas conseguem ouvir alguns sons, alguns ecos, alguns ruídos do que seria a verdadeira realidade, do que seriam as vozes das pessoas, do que seriam os sons dos animais. E essa população está presa ali desde que existe, essa população nunca conseguiu sair dali, essa população nunca se perguntou por que está ali e somente aceita aquilo que acontece. Essa projeção de sombras no fundo da caverna funciona como um teatro de fantoches. Certo dia, eis que uma pessoa se percebe livre das correntes que prendem todo o resto da população. E essa pessoa olha para trás, ela busca a luz, busca a iluminação que vem de fora da caverna. E ofuscada por essa visão, ela continua caminhando. Ofuscada por essa visão, essa pessoa vai em frente. Perceba que uma pessoa que nunca observou a luz do dia, uma pessoa que sempre... Você mesmo quando está dormindo, o seu pai acende a luz, você fica com os olhos ardendo, então imagine-se na situação dessa pessoa. Você consegue chegar à fogueira, à luz que produz essas sombras, e ver os objetos, e sai da caverna, e vê que tudo aquilo que você acreditava não era real. Eram meras reproduções da realidade. Então, o homem que sai da caverna acaba descobrindo todo o prazer da luz do sol, o prazer de conhecer todas as coisas reais, e ele se liberta daquela noção que ele tinha de que a caverna era a realidade. Ele acaba entendendo que fora da caverna está toda a realidade, está a verdadeira forma. E essa pessoa que desfruta da liberdade de conhecer, a liberdade que o conhecimento lhe garantiu, a liberdade que a curiosidade lhe garantiu, ela pensa em todos aqueles outros seres humanos, toda aquela população que ainda está presa dentro da caverna. Não posso permitir que eles continuem acreditando naqueles falsos deuses, naquelas falsas coisas, naqueles falsos objetos. E eis que esse ser que conseguiu sair, essa pessoa que conseguiu sair, retorna à caverna como um ser iluminado, como um ser que carrega conhecimento, carrega a verdade. E começa a espalhar essa boa nova. Olha, lá fora existe um mundo muito melhor do que esse que nós vemos aqui. Essas sombras são meras reproduções da realidade. Vocês não podem continuar acreditando nisso. Vocês têm que sair comigo e ver como é lá fora. Porém, quem sempre viveu olhando para o fundo da caverna, acreditando nas sombras, não consegue de repente, pela vontade de outro, deixar de acreditar. E essas pessoas, defendendo o que elas entendem como a verdade, defendendo o que elas entendem como conhecimento, matam o ser iluminado, matam a pessoa iluminada que saiu da caverna. Porque elas não podem acreditar que o que ele diz é verdade. Elas não podem acreditar que alguém é capaz de sair da caverna. Essa é a história da alegoria da caverna. Agora, o que podemos entender sobre o mito da caverna? De cara, a gente pode pensar em Sócrates. Sócrates foi o mestre de Platão. Sócrates era um pensador ateniense e Sócrates ele acaba desenvolvendo em Atenas a ideia de que é preciso você dialogar, é preciso você conversar. E Sócrates ele sempre falava que ele não sabia de nada, e que só sei que nada sei, e que ele sempre aprendia alguma coisa a mais com quem ele conversava. Porém Sócrates foi acusado de corromper a juventude ateniense e de incredulidade perante aos deuses. Parecido com a pessoa que saiu da caverna, que na hora que retorna, é acusada de incredulidade, de não acreditar no que eles veem, de acreditar em outros deuses, de corromper a juventude para tentar sair da caverna. Então você percebe a relação entre essa pessoa que saiu e Sócrates? Sócrates foi condenado à morte por envenenamento, muito parecido com essa ideia da pessoa que saiu da caverna. Logo,
você pode entender que a pessoa que sai da caverna é o filósofo. O filósofo, por meio da reflexão, por meio da tese, antítese e tal, de toda essa contribuição dele de pensamento racional, ele consegue perceber que aquilo que vivemos não é bem a realidade. E ele sai da caverna e tenta levar as pessoas para isso, como o papel de um professor. Uma outra interpretação se encaixa muito na própria filosofia de Platão. Platão é um filósofo que defendia o mundo das ideias. Para Platão, tudo que existia no mundo era apenas um reflexo do mundo das ideias. O mundo das coisas tangíveis é o nosso mundo. E o mundo das coisas inteligíveis. O mundo das coisas que estão acima. O mundo das coisas perfeitas. Assim como seria o mundo real na alegoria da caverna. Nós viveríamos na caverna. E então todas as coisas que nós vimos são meros borrões. São meras deformações da realidade. Logo, o mundo inteligível, o mundo das ideias, o mundo perfeito, seria externo. Seria um lugar em que seria possível alcançar por meio de uma reflexão profunda. Seria um mundo em que as coisas seriam perfeitas e aqui, nesse mundo, faríamos apenas reproduções dessas coisas perfeitas. Por exemplo, você tem a ideia cavalo, que é a ideia perfeita, porque quando eu falo cavalo, todos nós temos uma ideia perfeita de o que é um cavalo. Todos nós pensamos, sabemos o que é um cavalo. Porém, nem todo cavalo é igual. Nem todo cavalo do nosso mundo é perfeito. Nem todo cavalo tem as mesmas proporções. Nem todo cavalo tem a mesma igualdade. Dessa forma, isso representa um mundo sensível e um mundo inteligível. O mundo normal, o mundo em que vivemos, a caverna, e o mundo inteligível. O mundo das ideias, o mundo acima, o mundo perfeito, certo? Então essa alegoria da caverna, ela traz muito essa ideia. Pode ser comparada com Sócrates, com o papel do filósofo, com o mundo das ideias. O mito da caverna, ele pode ser observado em diversas obras. O mito da caverna é uma coisa muito antiga e que pode ser muito reproduzida. Por exemplo, quem já ouviu falar daquele filme Matrix? No filme Matrix nós temos o personagem Neo, que é um hacker, que vive no mundo normal, porém Neo acaba sendo convidado para conhecer algumas coisas a mais. E aí que nós vemos que, na verdade, o mundo não é a realidade, que o mundo foi corrompido pelas máquinas e todos os seres humanos vivem em um programa de computador. E o Neo, então, ele sai da caverna, que seria o programa de computador em que vivemos, a Matrix, e conhece o mundo real. E o papel do filósofo foi feito pelo Morfeu. O Morfeu saiu da Matrix, conheceu a realidade e tenta salvar as pessoas, tenta ajudar a todos a sair de lá. Você percebe essa relação? Então é muito interessante, até para sua prova você ter noção disso, que o mito da caverna ele é uma alegoria muito importante. E pense, amigo, saia da caverna. Vejo vocês em um próximo vídeo, se inscreva no canal, deixe seus comentários com dúvidas, sugestões e críticas, procure a página no Facebook, facebook.com/canal UlissesMR e até a próxima.